O Alto da Barca do Inferno é um texto de 1517, então bem no comecinho do século XVI, de Portugal, de um cara chamado Gil Vicente, que é a grande marca literária do teatro popular do humanismo. Por ser teatro popular, a gente não vai esperar grandes salas de espetáculo, grandes coisas, né, da montagem e tudo mais. A gente tem que esperar uma montagem simples e no meio do povo mesmo. Então a gente não vai ter uma estrutura, um teatrão, alguma coisa assim. Vai ter uma estrutura improvisada, um palco no meio da praça, alguma coisa do gênero. No Alto da Barca do Inferno, a gente vai ter essa estrutura que vai sugerir duas barcas, né? E nessas duas barcas, a gente vai ter, uma delas vai ser a Barca do Céu, então, que vai levar as pessoas que acabaram de morrer para o céu, e a outra barca, naturalmente, o oposto do céu, que vai ser o inferno. Então, a gente vai ter essa dupla possibilidade para as pessoas que acabaram de morrer. Então, vocês vejam bem que, só por ter essa dicotomia entre céu e inferno, a gente já está falando de um aspecto bastante católico, certo? Vamos lembrar também que não é por acaso o catolicismo é a religião oficial e basicamente a única possível para essa época, sobretudo em Portugal, né? Então, é natural que os dogmas morais e éticos da sociedade, eles sigam de acordo com a religião católica também. Se a gente tem duas barcas, a gente precisa de alguém que opere, né? Dentro do Alto da Barca do Inferno, a gente vai ter, então, os personagens que vão estar o tempo todo. O anjo, o diabo e um companheirinho do diabo. Qual que é essa pira aqui? O anjo, ele vai cuidar da barca do céu, né? Ele vai ser o responsável por levar as pessoas que merecem ir pro céu pra lá. Tá caindo aqui meu barquinho. O diabo, naturalmente, vai levar elas pro outro lado. E por que tem um companheiro? Qual que é a pira desse carinha aqui? Porque, veja, o diabo, ele vai ser super falastrão. Ele vai falar um monte, ele vai ser bastante jocoso, bastante satírico. E ele precisa de um interlocutor. O anjo não vai se prestar a esse papel, porque dentro dessa lógica dicotômica, maniqueísta, do bem e do mal, a gente não tem um anjo que conversa com o diabo. Não, isso não pode. O nosso anjo vai ser austero e vai estar lá o tempo todo na dele, sério, não vai dar papo pra ninguém. O diabo não. E o diabo é todo cheio das conversas, das zoeirinhas e tudo mais. Por isso que o companheiro existe, que é para ser o interlocutor direto do diabo, certo? A peça de Gil Vicente, ela vai se iniciar com esse aspecto aqui. Temos um anjo, temos um diabo, companheirinho do diabo, temos essas barcas e a dinâmica de personagens vai seguir sempre mais ou menos a mesma lógica. A gente vai ter, normalmente, um personagem que chega, o cara que acabou de morrer, e ele precisa ser transportado para sua pós-vida, né? Ele vai chegar, ele vai primeiro conversar com o diabo, porque é o cara que talvez chame mais atenção, ou é o cara que está conversando mesmo. O diabo vai informar a esse cara que ele vai pro inferno. Esse cara não vai gostar, não vai acreditar e principalmente não vai achar justo que ele vá pro inferno. Então ele vai lá conversar com o anjo. O anjo, vocês podem ver que sem tempo, irmão, não vai dar bola, vai corroborar com a decisão, né, que ele vai ter que ir pro inferno. Então o personagem se resigna, vai conversar de novo com o diabo e daí entra na barca. O primeiro ser humano que aparece no Alto da Barca do Inferno é um fidalgo. Fidalgo, da palavra, né, da junção das palavras filho de algo, da aglutinação, é basicamente isso, é o filho de alguém. Ele é filho de alguém importante, de um nobre. Esse fidalgo, ele vai chegar e ele não vai vir sozinho, ele vai vir junto com um pajem. Esse pajem é um pequeno servidor e o pajem estará carregando para o nosso fidalgo uma cadeira e um manto. Esse personagem ele vai mostrar muitas coisas pra gente já de início. Ele vai mostrar essa dinâmica da peça de levar coisas, marcas dessa personagem. Por quê? O fidalgo, ele é um ser humano único, mais ou menos, porque nessa peça do Gil Vicente, sendo um alto, satírico e também bastante moralizante, ele está usando estereótipos ou tipos humanos, categorias que representam várias pessoas da época.
O fidalgo, ele vai representar a nobreza, então ele vai trazer consigo marcas da nobreza. A cadeirinha é uma dessas cadeiras que a nobreza tinha e levava para as igrejas, porque na época nas igrejas não tinha banco, então quem sentava era quem tinha grana para levar a própria cadeirinha e o pajem que levasse a cadeira dele, certo? Então isso aqui já é uma marca de poder e já é uma marca de diferença muito grande entre ele e os réis mortais. O manto, que também é carregado, ele também é uma outra marca muito importante da posição social desse fidalgo. Então, a primeira pessoa que chega e se apresenta na peça, ela é uma pessoa poderosa, ela é uma pessoa da nobreza. Ela, naturalmente, sendo da nobreza, vai esperar que seja salva automaticamente, né? Todos eles esperam, na verdade. O fidalgo, ele vai chegar e ele vai também conversar lá com o diabo, e o diabo vai dizer, pode chegar, chega mais, entra aí, aqui é o teu lugar. O fidalgo não vai acreditar, não vai deixar, né, tipo, não vai querer que isso aconteça, porque ele deixou pessoas rezando por ele. E aí, essa é a primeira vez que vai aparecer a questão da hipocrisia em relação à moral e à religiosidade dessas pessoas. Então, o cara deixou pessoas rezando por ele, porque aí a alma dele seria salva, mas ele teve uma vida de pecado e de tirania. O que, né, nessa balança da justiça divina, aqui dentro de Gil Vicente, não é o suficiente. Então, ele, né, tá fadado ao inferno por causa dessa vida desregrada, dessa vida toda pecadora, toda errada dele. Ele não admite, ele vai conversar com o anjo. O anjo vai só falar muitas poucas palavras, né? Aqui não tem lugar para tirania. Então, esse cara que é tirano, que abusa do poder que ele tem, que leva uma vida de pecados e não se arrepende, não tem nenhuma situação de culpa, nem nada por isso, ele está condenado ao inferno. Ele, né, e suas coisinhas, eles vão para o inferno, mas aí o diabo vai dizer que a cadeira é sobeja, quer dizer, não é necessária. Lá no inferno ele vai encontrar todo o aparato necessário para a vida depois da morte dele. Então, o fidalguinho é o primeiro personagem e ele vai entrar nessa barca. O nosso segundo personagem que aparece em cena logo após que o fidalgo entra na barca do inferno é o onzeneiro. O onzeneiro é uma espécie de agiota, uma pessoa que empresta dinheiro para as outras, mas cobra juros altíssimos na devolução desse dinheiro. E também vai acabar fazendo certas coisas horríveis com a pessoa caso ela não devolva o seu dinheiro. Esse cara, esse onzeneiro aqui, ele em vida conseguiu muito dinheiro graças a essa prática altamente condenável na época, pecado absoluto para a Igreja Católica da época. E por isso que ele chega trazendo uma bolsa de dinheiro como símbolo dessa profissão que ele exercia. Lembrando que é no humanismo, no Renascimento, ali no paralelo, que os banqueiros vão começar a existir, começar a ganhar muito dinheiro, né? O onzeneiro representa também essa questão do lucro. Só que a bolsinha de dinheiro dele vem vazia porque ninguém que ficou no mundo dos vivos, ali perto dele, cuidou para que ele morresse, fosse pro pós-vida com dinheiro, né? Então ele chega pobre, ele chega o oposto daquilo que ele tentou ser em vida e vai ser punido por causa da sua vida também, obviamente. Conversa com o diabo vai expor toda a situação e essa é uma parte bem rapidinha mesmo que acontece, né? Ele vai fazer aquela dinâmica de personagem, fala com o anjo, não deu, volta, se resigna e aceita que ele também vai fritar no inferno. O interessante é que quando ele entra na barca, lá já está o fidalgo e os dois se reconhecem. O onzeneiro reconhece que existe esse fidalgo, então os dois vão juntos para o inferno. O terceiro personagem a aparecer no alto da barca do inferno é o parvo. Parvo é uma espécie de bobo, uma pessoa que não tem responsabilidade sobre suas ações porque ele não conhece nem o bem nem o mal, ele não tem noção do certo e do errado. Ele é uma pessoa que é considerada louca e por ser louco, todas as coisas que ele fez em vida, elas não podem
contar como pecado, porque ele não sabe, ele não tem essa capacidade de discernir entre as coisas. Ele é um personagem extremamente escatológico, ele chega já falando uma sequência de xingamentos e escatologias mesmo, que são difíceis da gente compreender hoje, mas enfim. E ele vai falar que morreu de caganeira, esse tipo de coisa, assim, de uma forma bastante... aquele tipo de piada que já fez muito sucesso até pouco tempo atrás, mas que hoje a gente já fica um pouco mais, não, sabe? Aquelas piadas incômodas que envolvem secreções e excrementos. O louco, ele vai chegar e vai basicamente xingar horrores o diabo. Ele é o cara que não tem noção nenhuma. Então ele vai xingar o diabo mesmo, né? Porque tanto faz. E aí, o diabo vai dizer que o louco vai pro inferno também. O louco vai falar com o anjo, e aí é a grande diferença. O louco não vai pro inferno. O louco vai pro céu. Por quê? Por justamente ele não ter noção de bem e de mal, de certo e de errado. Por isso, ele não pode ser culpado ou mesmo responsabilizado pelas coisas que ele fez sem ter noção delas. Por isso, o louco, ele vai ser salvo. Então, ele vai entrar no barco divino, mas ele vai ficar se metendo depois. Qual que é a grande sacada do louco? Ele é um tipo de figura dentro do teatro da Idade Média e também do teatro que vem renascentista, humanista e tudo mais, como a figura que não tem medo de falar as coisas. Ele vê coisas e ele não se cala diante delas. De uma maneira muito mais complexa, o próprio Shakespeare vai desenvolver muito bem esse personagem do clown, esse personagem do bobo da corte, que é a pessoa que fala, que não se refreia, porque a função social dela é essa, falar. Então, o nosso parvo aqui, ele tem um pouquinho disso também, bem rudimentar, mas tem. E, por essas e outras, ele vai, então, entrar na barca do céu. O nosso quarto personagem é o sapateiro. O sapateiro, dentro da Idade Média, ele não vai ser o equivalente ao nosso sapateiro hoje. Porque, na Idade Média, esse tipo de profissional, ele estava muito em alta. Ele era uma daquelas pessoas das quais a sociedade, e principalmente a burguesia, dependia. O nosso sapateiro, ele vai entrar levando formas de sapato com ele. Então, ele está levando para o pós-vida as marcas do ofício dele, né? E aí você pensa, cara, ele é um trabalhador, ele está levando as forminhas para trabalhar lá no inferno ou no céu, né? Qual que é o problema com esse cara, né? Conversando com o diabo, o que o diabo vai expor para esse sapateiro? Que ele foi abusivo em relação aos preços que ele praticava. Ele extorquiu as pessoas com o seu trabalho. Por quê? Em um sistema corporativo ali da época, que os profissionais se juntavam para estabelecer preços e tudo isso, aqui vai ser dito que o preço era abusivo, que era algo muito além daquilo que era necessário cobrar. E por isso o sapateiro, então, merece ir para o inferno. Naquela dinâmica de personagem, também fala com o anjo, não dá certo, volta e vai junto com as suas forminhas, porque essas forminhas, elas não cabem na barca do céu. A barca do céu não tem espaço para essas mundanidades que o sapateiro está levando. Então, o sapateiro vai ser também convidado a ir para o inferno. Depois do sapateiro, quem aparece é um frade. Um frade dominicano com tonsura e tudo. Um frade, membro da Igreja Católica, naturalmente, ele iria para o céu, né? Errado. Ele tem muitas coisas esquisitas em relação ao clero. Ele é um frade que chega cheio de coisas. Ele vem carregando uma espadinha, ele vem carregando também um escudo. Espada e escudo para frade, esquisito, né? Mas o mais esquisito é que ele vem carregando junto a Florença. A Florença, sua amante. Tá esquisito, né? Então, olha só qual que é a pira desse frade aqui. Esse frade é um frade que também sabe dançar, que ele sabe lutar esgrima. Esse frade, ele não é alguém que entrou na religião
pelaquela coisa chamada vocação. Ele não entrou porque ele queria ou porque ele sentia vontade de ser religioso, mas porque ele muito possivelmente fazia parte de uma família nobre e ele não era o cara que ia herdar a riqueza da família. Então, para se virar, esse cara vira parte do clero. Então, é uma forma dele garantir um futuro para ele, já que ele não vai ter direito à herança da sua família. Esse frade, inclusive, ele chega a lutar de esgrima com o diabo. Você pensa que? Dentro da lógica do teatro popular, veja, as pessoas têm que ser cativadas a ficar ali assistindo. Por quê? Elas não pagaram para estar ali. Elas não foram até o lugar. O teatro veio até elas. Então, para ser cativada, essas piadas meio esquisitas ou meio de mau gosto para nós hoje, e essas cenas esquisitas também de esgrima entre o diabo e o frade, elas vão ser chamativas, elas vão ser apelativas para cativar o público mesmo. Esse frade, que chega cheio de mundanidades nesse pós-vida, naturalmente ele não vai ter lugar no céu. Ele, por ter entrado na religião sem ter vocação, por ele ter ainda continuado com os seus costumes antigos, com as suas práticas antigas de luta, de prazer, de dança e também relacionadas à Florença, obviamente esse cara aqui tá condenado para sempre. Mais gente que vai pra barquinha. Daqui a pouco ela cai. Depois do frade da Florença, quem entra em cena é a senhora Brígida Vaz, uma alcoviteira. Uma alcoviteira. O que será que é isso? Lendo o texto a gente vai descobrir bem direitinho quais que eram as práticas dessa senhora. Brígida Vaz, ela dá a entender que ela é uma senhora importante na sociedade. Ela inclusive conhece o fidalgo, ela conhece a galera ali. E ela é conhecida pelos outros também. Quer dizer que ela possivelmente é uma senhora proeminente da sociedade. Essa senhora proeminente da sociedade, ela ocupa o seu tempo e ganha dinheiro prostituindo moças. Exatamente isso. Brígida Vaz é uma cafetina. É uma cafetina que inclusive fornece, palavra horrível, né? Que ela viabiliza amantes para membros do clero. Só que a Brígida não vê problema nenhum nisso. Ela acha que, inclusive, o que ela está prestando é um serviço importantíssimo para o clero e para a religião católica. Então ela não percebe que o que ela faz é absolutamente abominável, inclusive nos dias de hoje, né? A Brígida Vaz carrega consigo arcas de feitiços, enleios e tudo mais, porque além dessa viabilização da prostituição de moças, ela também ajudava a enganar em relação à virgindade, ela roubava, ela extorquia. É uma mulher toda errada, essa mulher mesmo. Só que ela não aceita, como todos os outros, ir pro inferno. E ela vai conversar com o anjo, e ela vai chegar no anjo, ai, meu querido, meu docinho, ai, candura, não sei o que, não sei o que. E o anjo, né, claro, não, sai fora, mulher, você vai pro inferno. Que é o que acontece com ela. Veja aqui, gente, que nós temos mais uma classe social, talvez dessas senhoras da sociedade, dessas beatas, que são extremamente hipócritas na sua vida social, né? Então, Brígida Vaz também vai aqui para nossa barquinha do inferno.